Êxodo capítulo 20. Hoje nós vamos ler todos os mandamentos, Êxodo 20. Vamos ler do 1 ao 17, como é o último dia, mas hoje o nosso estudo está baseado no versículo 17. Mas hoje, como encerramento, eu gostaria que nós lêssemos todos os mandamentos novamente. Você achou aí Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Esperar que todos encontrem Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler e peço que você acompanhe aí a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui são os 4 primeiros mandamentos. Agora, os 6 mandamentos que dizem a respeito do amor ao próximo. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o versículo 17, que é o tema do nosso estudo de hoje: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então hoje nós vamos estudar o não cobiçarás. Você pode repetir isso? Não cobiçarás. E como sempre, a gente primeiro é bom definir os termos antes da gente entrar propriamente nos estudos. E eu quero definir o que é cobiça. Pesquisando nos dicionários, cobiça é desejo imoderado. Olha, o negócio não tem moderação. Imoderado de possuir o que geralmente não se merece. Então a cobiça é um desejo quase incontrolável de a pessoa ter alguma coisa que ela nem sequer merece ter. É um desejo ruim, um desejo mau. E outro dicionário diz assim sobre a palavra cobiça: desejar ardentemente o que pertence a outro. Então cobiça em nenhuma forma é algo bom. A gente vai falar disso também hoje. Mas cobiça não é algo bom. Está sempre ligado a algo ruim. E esse mandamento que a gente está estudando hoje, ele está relacionado diretamente àquilo que você não pode ver. Aquilo que está no coração, né, nas emoções, na alma e na mente, na nossa razão, onde passam os pensamentos. Então esse é o único dos 10 mandamentos, quem sabe até de todos os 613, que diz respeito àquilo que não se pode ver. E Deus fez questão de colocá-lo como último dos 10 mandamentos. Deus não faz nada por acaso. Não existe por acaso. Deus está no controle de tudo. Ele já sabe de antemão, porque Ele é soberano de tudo que vai acontecer. Então, por isso, nos 10 primeiros, que vão dar o norte de todos os outros mandamentos, Ele vai colocar por último a cobiça, que já está falando de algo que está aqui dentro, que está aqui na mente e que está aqui no coração. Então esse é o único mandamento que não é perceptível aos olhos. É o único desse tipo em todo o decálogo, tá bom? Não tem outro parecido com esse. Qualquer um dos outros que você lê, você consegue ver
o pecado porque ele é externo. Você consegue ver a pessoa fazendo algo no sábado, você pega a pessoa em adultério, você vê o outro falando mal. Agora, aquilo que está aqui no coração e aquilo que está aqui na mente, nenhum ser humano tem a capacidade de saber, só Deus sabe. Só que as pessoas não tiveram o temor de perceber que pode ser que as pessoas não vejam, mas aquele que é mais importante está vendo, que ele conhece aqui dentro. Então isso deveria para eles dar um alerta, e se eles tivessem tido esse alerta, a gente vai ver hoje no decorrer do estudo, que eles teriam evitado a maioria dos problemas, dos pecados, se eles tivessem colocado em prática o autoexame que a gente faz na ceia do Senhor. Então, por causa do que nasce no coração ou na mente, pessoas acabam transgredindo a lei de Deus. Pecam duplamente. A cobiça, vai gerar um segundo pecado. E aí a partir daqui, eu vou sempre tratar dessa forma. Porque você não vai ver ninguém ser condenado porque cobiçou. Mas geralmente a cobiça vai levar a um pecado. Então o primeiro pecado vai ser a cobiça de muitos dos pecados. Vai ser o primeiro. E aí por causa da cobiça, vai gerar um segundo pecado, que é matar, adulterar, roubar, furtar, falar mal, fazer o falso testemunho, cobiçar, né, porque o que é do outro. Então, porque isso nasceu aqui dentro e eu não fiz esse exame no meu coração e na minha mente, agora vai ser externado através de uma ação, de uma atitude que vai se condenar por causa do pecado. Mas, na verdade, se ele tivesse controlado o que eu estou chamando, né, na minha didática, de o primeiro pecado, que é a cobiça, teria evitado todos os outros. Ele não teria cometido nenhum outro pecado. Então eu creio que é por isso que Deus colocou esse mandamento no final. Por quê? Porque esse mandamento, se a pessoa desse atenção a ele, não teria cometido nenhum dos outros que a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ver na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, que Jesus vai se valer desse 10º mandamento o tempo inteiro no Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte ele vai estar sempre dizendo que vocês leram isso e isso. E aí, quando tem alguma doutrina dos fariseus, ele vai falar assim, e foi dito a vocês isso e isso. Aí depois ele entra com a explicação. Por quê? As pessoas não estavam entendendo que o pecado começava aqui dentro. Ainda vinha com este falso, com esse engano, esse pensamento falso de que o pecado era somente alguma coisa externa. Eles não perceberam a importância do 10º mandamento. E aí Jesus, quando vai explicar em Mateus 5, 6 e 7, né, vai dar uma releitura do Antigo Testamento, vai fazer menção diretamente da cobiça. Exemplo, Mateus 5, 21 e 22, que nós lemos falando sobre não matar, ele vai falar assim, vocês leram, não matarás, mas eu vos digo, se você disser alguma coisa, algum irmão, se você falar alguma coisa, então se já tem alguma coisa aqui dentro, você já está matando a outra pessoa, já se considera pecado. Vocês leram, não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher, Mateus 5, 27 e 28, se você já olhar para aquela mulher com desejo, você já pecou. Não é porque isso não aconteceu ainda de fato que você está isento do pecado. Jesus está explicando. Então a base que Jesus vai estar usando para explicar com clareza, principalmente no Sermão do Monte, né, a intenção de Deus para aquele povo que não estava entendendo, era a cobiça. Dizendo, eu vou estar repetindo isso assim frequentemente, se eles tivessem dado atenção devida à cobiça, eles teriam eliminado muitos pecados, né? Muitos, né? Não todos, mas muitos eles teriam eliminado. E Jesus mostra o que já estava escrito. Eu queria que você abrisse aí agora em Mateus 15, 19, eu vou pedir algumas vezes hoje para você abrir, não tanto, mas eu queria que você lesse comigo Mateus 15, 19, que a maioria dos pecados, Jesus está dizendo que começa onde? Começa no coração, está aqui dentro, né? É da vontade do ser humano, e a gente tem que aprender a controlar essas coisas, a controlar isso, e não é possível sozinho, a gente também vai estar falando sobre isso. Mateus 15, versículo 19, diz assim, porque da onde? Do coração, da onde estão as emoções, aonde rege as nossas vontades, né? Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus está praticamente citando aqui o quê? Os 10. Ele está citando os 10 mandamentos e está dizendo
terminando, né, na verdade começando, dizendo que isso tudo começou aonde? No coração, aonde eles deveriam ter aprendido a dominar. E fica a lição para nós, que muitas vezes alguma atitude tomada, ela começou aqui dentro no coração. Então, nós podemos, e com a ajuda do Espírito Santo, devemos controlar a cobiça, porque todo ser humano está sujeito a ela. Então, nós, como cristãos, conscientes que somos, precisamos saber que nós temos armas, e eu vou falar isso no final, para lutar contra isso dentro de nós, para não deixar isso crescer. Pode falar, pastor. Isso tem alguma coisa a ver com a emoção? Tem tudo a ver. É que está gravando, o pastor perguntou, a cobiça tem alguma coisa a ver com a emoção? Sim, tem a ver com a emoção, né? Vai gerar aquele sentimento e geralmente não, na maioria das vezes, por se tratar de cobiça, é algo bom ou ruim? Ruim, sempre. Ouviu a palavra cobiça? As pessoas podem dar significados diferentes lá fora. Na Bíblia, cobiça está sempre ligado ao que é ruim, a um desejo maligno, que ele vai tomar ocasião. Porque quando ele descobrir que ele pode pegar e trazer você por esse caminho, aí ele vai investir nisso para querer sempre derrubar o crente. Mas ele já está derrotado e já sabe disso, em nome de Jesus já está derrotado. Então, quando Jesus está falando, não cobiçarás do teu próximo, casa, mulher, servos, bois, que a gente leu lá no mandamento, nem coisa alguma, eu queria fazer uma pergunta: por que será que Deus especificou somente esses pecados? Somente estas coisas, desculpa, como pecado. Por que será que Deus falou somente dessas coisas? Outras coisas não estariam incluídas, não são pecados? O que você acha? São, mas por que Deus aqui só falou desses? Exatamente aí, unânime aqui a resposta, a pastora e o presbítero está respondendo. Porque naquela época o que eles tinham? Ele vai cobiçar o celular de alguém? Não tinha. Vai cobiçar o carro do outro? Querer ter aquilo que ele nem merece? Pô, nem merecia ter aquilo lá, está cobiçando, porque então ele não merece. Porque se ele tiver condição, ele vai conquistar aquilo. Agora, se ele não tem, então ele vai querer aquilo que ele não merece. Então, o que Deus está sendo específico naquilo que eles têm, o que está diretamente nos olhos daquelas pessoas. Mulher do outro, boi do outro, escravo do outro, propriedade do outro. É isso, só tem isso, mais nada. E como foi pregado terça-feira, né? Jesus, como é que é? As cores do amor. Jesus, as cores do amor, falando da importância das cores na palavra do Senhor. Pena que não tem gente para gravar aqui as mensagens de terça-feira. Que mensagem fantástica que foi pregada aqui. Quem estava aqui sabe, né? Eu vi depois o pessoal postando jardim, postando fotos, que foi impactante. E o povo vai estar acostumado agora ali só a olhar deserto. Não tinha cor nenhuma para olhar, até que chegou o tabernáculo, como a gente aprendeu aqui na terça-feira. Mas até então eles vão olhar o quê? Estava olhando essas coisas, e isso poderia dar um desejo, uma cobiça, um desejo ruim naquelas pessoas. Então era só esses aqui que eram pecado? Não. Deus está simplesmente dizendo aquilo que era mais perto deles, que era mais óbvio, que eles viviam nesse contexto. Para o pecado da cobiça, parecia que não tinha condenação. Você já viu alguém ser condenado pela cobiça? Ia ser difícil, porque como é que eu ia condenar alguém? A não ser que Deus revelasse ao sacerdote, ou revela ao profeta a intenção do coração, porque senão, não tem como eu chegar e tecer um veredito sobre alguém, ou sacerdote, daquilo que está aqui dentro do coração. Você poderia até desconfiar por alguma atitude da pessoa, mas você ia poder acusar? A pessoa ia falar assim: não, jamais, que isso? Na minha vida não tem isso, não, eu ando assim, a 30 centímetros do chão de tanta santidade. A pessoa logicamente ia querer se defender, não ia querer assumir, porque se ela quisesse assumir, ela já tinha feito um autoexame. Então, parecia que não ia ter condenação por causa disso, né? Para a cobiça, né? Parecia que não tinha para ela diretamente, realmente não, mas ela acabaria gerando o quê? O que eu estou chamando do segundo pecado, porque a cobiça já é um pecado, aí aquilo que eu estou cobiçando, se eu efetivar, eu pequei, mas aqui já é o segundo, porque eu já comecei pecando lá atrás, que estava dentro de mim. Então, um exemplo, eu estou pensando em fraudar.
Ah, a empresa está muito ruim, vou fazer um negócio aqui, um cambalache, porque com essa pandemia aí o negócio está ruim, vou fazer os negócios por baixo do pano para poder levantar a empresa, porque senão vai falir. Aí o cara está com esse desejo, já está com esse desejo, está vendo, o cara é crente, vai na igreja, ouve o pastor pregar, que isso é pecado, botar gato é pecado, isso é roubar, fraudar o governo, não interessa se o governo rouba, você não vai agir com a mesma forma, você tem que agir corretamente. Aí chega uma hora que aquilo vai crescendo no coração dele, o diabo vai providenciar alguma forma dele agir, que vai passar para que ele consiga fraudar o governo, alguma coisa, para reter mais dinheiro, e ele vai executar aquilo. Aquilo nasceu no coração dele e agora ele pôs em prática. Então o primeiro pecado foi a cobiça, e o segundo porque ele fraudou. Só para dar um exemplo, tá? Então como que as pessoas agem no caso da cobiça? Primeiro, como ninguém vê o coração, as pessoas acham que está tudo bem. E isso acontece na igreja, acontece hoje, porque ser humano é ser humano, né? Desde o Éden, ser humano já nasceu no pecado, que é o pecado original, somos descendentes de Adão. O original estava ruim. O que acontece com todos os que vêm depois do original? Se o original está ruim, meu filho, todas as outras cópias, né, assim chamar, vão sair também com defeito. Então temos esse defeito que não é de fabricação, mas foi de utilização. Por causa desse defeito, todas as demais peças estão por esse problema. Então, como ninguém vê, o cara acha que está tudo bem. Mas se a gente se esquece que Deus está vendo todas as coisas, a gente vai dar vazão à cobiça. Mas se eu lembro que Deus, na sua soberania, lá do céu, nada fica oculto aos seus olhos, que como chama de fogo, contemplam todas as coisas, eu preciso, como cristão, me policiar, ter a preocupação de não deixar a cobiça me dominar. As pessoas só sentiam o pecado quando acontecia algo de fato, que eu estou chamando do segundo pecado. O cara cobiçou, ninguém viu, está tudo certo. Mas aí, quando aconteceu alguma coisa, todo mundo viu, ele foi acusado. Mas ele foi acusado por causa da cobiça? Não foi. O cara que morreu apedrejado por adultério, vamos dizer assim, ele foi apedrejado porque cobiçou ou porque adulterou? Porque adulterou. Mas o adultério começou aonde? Aqui dentro. Passando lá, vai levar a ovelha para cá, volta para cá, está vendo a mulher do outro lá, ou a mulher está vendo o marido da outra aqui, e está naquela coisa, se sentiu atraído. Pô, caramba, aquele cara, aquela mulher. Bom exemplo, a pastora está dando aqui, o rei Davi, quando tinha que ter ido para a guerra, foi todo mundo para a guerra, ele ficou no palácio. Estava cansadinho e tal, a farda dele de batalha estava lavando, ele não foi. Aí foi passear no terraço, bateu o olho, viu lá uma mulher, que devia ser lindíssima, tomando banho. O que ele devia ter feito? Ele foi para o terraço para ver a mulher tomando banho? Não foi. Aí chegou lá, viu a mulher tomando banho, dava meia volta e ia logo embora. Mas aí, o que acontece? Bateu os olhos, poxa, que mulher bonita, já era. É a brecha que o inimigo sempre procura. Aí ficou ali, já ficou encantado, aí já mandou saber quem era. O negócio só foi piorando, né? Um abismo chamando o outro. Cobiçou. Então, porque cobiçou? Ele matou, ele adulterou, né? Por causa da cobiça, existem muitos outros pecados. Então, a pessoa ia ser executada por causa da cobiça? Não. Ia ser executada por causa do outro pecado. Mas se a gente se preocupar com isso, e eu estou enfatizando isso bastante, se a gente policiar o nosso coração, sempre com temor a Deus, sabendo que Ele sonda o desejo do nosso coração, a gente vai evitar muitos erros e muitos pecados. Na verdade, Deus queria que as pessoas percebessem que o problema não estava fora delas, estava aqui dentro. E aí, no 10º mandamento, ele coloca, praticamente a palavra é essa: examina teu coração e a tua mente. Não cobiçarás. Se a cobiça é um mau desejo, eu preciso me examinar, porque outra pessoa não vai fazer isso. E eu não posso esperar que algo aconteça para que eu venha pedir perdão por causa disso, né? Oi? Não, Deus sempre contempla o coração, Deus está vendo sempre, né? Mas Deus está, quando Ele deu o mandamento, Ele está dando a oportunidade da pessoa. Ele poderia não ter falado nada, não matarás, não furtarás, não. Mas Ele deixa o 10º mandamento bem nítido: não cobiçarás, para que a gente possa se examinar, para dizer assim, a responsabilidade não é somente do que acontece aqui fora, a responsabilidade nossa
também é por aquilo que acontece aqui dentro. Eu preciso me preocupar com o que passa pela minha mente, os pensamentos que às vezes vêm sobre nós e os desejos que vêm no nosso coração. Eu falo coração, mente, mas é tudo no cérebro, né? A gente sabe disso, mas dessa forma romântica de dizer, é no coração que reside as emoções. Então, o problema não estava fora. Se eles refletissem nisso, eles iam ter aprendido. Se fizesse essa reflexão, perceberiam que os sacrifícios não transformavam ele por dentro, porque o sacrifício ele era externo. Mas quando ele cometeu um pecado, o cara teve o desejo de furtar, foi lá e furtou, foi pego e tal, a gente aprendeu sobre isso, ele foi lá, devolveu, ele foi lá, pagou 1/5 de multa e agora ele vai lá entregar uma oferta, não foi isso que a gente aprendeu? Para poder se livrar do pecado, para ser paga a sua culpa. E aí a ovelhinha de novo vai lá para morrer no lugar dele. E ele não estava percebendo que todas as vezes que isso acontecia, esse ato externo acontecia, não mudava aqui dentro. Porque Deus já estava dando dicas de que o homem precisa se examinar, o homem precisa olhar para dentro de si, porque senão não tem mudança, porque a mudança ela acontece de dentro para fora, e no Evangelho isso fica muito claro, mas no Antigo Testamento Deus já está ensinando para o povo que o problema começa aqui dentro, então a gente precisa cuidar daqui, para que as coisas não venham a acontecer lá fora. Então foi isso que Jesus alertou seus discípulos. Abre aí Marcos, a gente está aqui, ó. Marcos capítulo 7. Jesus está alertando, não é o ato em si, mas já é o que passa no seu coração e na sua mente. Marcos 7, versículo 21, quem achou diz amém. Amém. Marcos 7, 21 diz assim: pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. A ideia deles é que eles estavam impuros com o que eu estou chamando do segundo pecado. Jesus está dizendo, você já está impuro muito antes, meu filho. Porque se isso começou aqui dentro, não é porque você foi lá e colocou a mão que ficou impuro, não. Já está impuro aqui dentro. Se quando você coloca a mão em alguma coisa, aquilo se tornou impuro porque o que está impuro é aqui dentro. O que sai daqui de dentro já está impuro. Então você tem que cuidar da fonte. A fonte é o coração e a mente. O culto é racional. O amor ao Senhor é incondicional, então eu preciso me voltar totalmente a Deus. Então se aqui é o lugar, coração e mente, da residência do Espírito Santo de Deus, a pessoa responsável com a vassoura, balde, pano e o rodo somos nós. Ele está lá como dono da casa. Nós cantamos isso, essa casa é sua casa, nós a dedicamos ao Senhor Jesus, numa letra mais sem você, que eu não gosto muito. Nós a dedicamos ao Senhor Jesus. Então essa casa aqui é dele, a casa é dele, nós somos o mordomo, a nossa obrigação é cuidar, ele nos dá capacidade para isso, mas o cuidar é nosso. A gente não coloca o boi na sombra e fica, Senhor, orando, Senhor, limpa meu coração, Senhor, limpa minha mente, Senhor, limpa meu coração, Senhor, limpa minha mente. E eu não tomo nenhuma atitude para mudar as coisas, para mudar aquilo que está alimentando a minha mente, aquilo que está alimentando o meu coração, mudar as minhas perspectivas. Se eu não faço isso, filho, você está orando para quê? Está achando que ele vai vir? A responsabilidade é nossa. Ele nos dá capacidade, mas o executar é com a gente. Nós é que precisamos fazer isso. E aí eu queria voltar àquele texto, tem aquela figura aí, do Tiago aí, bota aí, vê se dá para ver aí o Tiago capítulo 1, vai lá em Tiago, enquanto vai botar aqui a foto. Tiago capítulo 1, apaga aí para mim, Alexandre, a luz do meio, vê se já fica bom aí a luz do meio. Daqui a pouco eu vou passar uns slides aí, já dá para ver assim? Aí. Se você quiser, você pode usar aquele negocinho lá do freeze, congela e bota a imagem para depois ficar mais fácil. Abriu aí Tiago capítulo 1,
versículo 14 e 15. A gente já mostrei até essa imagem aqui anteriormente, e eu quero ler esse texto de novo. Achou aí? Tiago, está aí na Bíblia, pode ir indo aí que está aí, você tem certeza, na sua também tem. Isso, Tiago 1, capítulo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Acho que a NVI é outra que diz que você é arrastado. Quem tem essa versão aí? Diz arrastado, né? Que é um negócio sério. É uma força que te puxa se você deixar. E se você fraquejar, ela vai te arrastar mesmo. Te atrai e seduz por causa do seu próprio desejo, ou cobiça. A minha versão diz desejo mal, que é a cobiça. Então, esse desejo mal, a cobiça, versículo 15, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Aí aquela figurinha ali, fica bem fácil da gente entender, começa lá a cobiça, é um desejo mal. Então é ali o que eu já tenho que tratar. Lá onde está a primeira linha lá, com a maçã inteirinha, é a cobiça. Ali eu já preciso cuidar disso, eu já preciso tratar desse problema. Porque, opa, vai dar ruim, já está começando a dar ruim aqui, já vou começar a mexer nisso. Então começa o desejo mal. O inimigo sabe. E aí o que ele vai fazer? Vem a tentação. O que é a tentação? O inimigo vai oferecer, por isso que agora tem a maçã com a serpente. O inimigo vai oferecer o que ele sabe que é um desejo mau. E que de alguma forma ele percebeu que aquilo pode ser uma fraqueza. Ele vai começar a investir ali. Vai começar a investir naquele lugar. Enquanto ele não perceber que a gente está com o pé firme ali, que não tem negócio para ele, ele vai continuar ali, ó, para depois ele tentar outra coisa. Mas enquanto ele achar que tem oportunidade, ele vai continuar oferecendo ali a maçã lá, o pecado. E aí, uma vez consumado o pecado, ele ofereceu, a gente foi lá, abraçou a ideia, consumou. Então, você deu origem à cobiça, ou seja, o que eu estou chamando do segundo pecado. Executou, de fato e de verdade, o pecado, aquilo que nasceu no coração e que agora aconteceu de verdade, que é o pecado. E aí vem, e uma vez gerado, uma vez consumado, vai gerar o quê? A morte, que é o quê? A consumação da cobiça. Por quê? Chegou ali, você pecou, morreu? Não, mas você está num estado de morte, porque o pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. Então, se permanecer ali, você não cuidou da cobiça, pecou. Então, pecou duas vezes, porque não cuidou, já estava em pecado aqui dentro e agora consumou. Pecou duas vezes. Se permanecer nesse estado de morte, vai caminhar para a morte eterna. Quando chegar nessa etapa, ainda dá tempo da pessoa se arrepender, retornar, voltar pelo caminho e se aprumar diante de Deus. Ainda dá esse tempo, mas se permanecer ali, é morte certa. Se vermos a cobiça, se vencermos a cobiça, eliminamos muito dos nossos pecados. Era isso que Deus desejava para o povo, que o povo fizesse, mas infelizmente o povo não fez. Mas será que eu consigo? Agora a gente já falou bastante da cobiça, acredito que não. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, né? Teve uma aula aqui que o pessoal perguntou tanto que a gente foi, se foi não matarás, a gente perguntou a beça, presbítero Valdeci. Desejar uma coisa é pecado? Desejar uma coisa? Não. Depende, não. Caramba, eu desejo ter aquela flor, um quintal florido. É pecado? Não. A cobiça, ela é um desejo mau, né? Ai, caramba, eu quero ter aquilo lá que é daquele cara. Pô, meu filho, se é dele, não é teu. Então, isso é um desejo mau, né? Não é pecado desejar, não tem problema nenhum. Mas será que eu consigo controlar isso? Será que o ser humano consegue? Porque se a gente, falando do pecado original, se já está quase no nosso DNA, o desejo de pecar, porque isso está na nossa carne, e a gente só vai se desvencilhar disso quando morrer, né? E aí, por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, nós teremos um corpo glorificado, transformado, incorruptível, porque esse é corruptível. Você morre, daqui a 5 dias está podre, fedendo, explodindo, não tem mais nada, passa 10 dias, sei lá quanto tempo, daqui a pouco só tem osso, e a gente está lendo Ezequiel, e daqui a pouco os ossos, até os ossos estão sequíssimos, o negócio é terrível, porque esse corpo é corruptível.
por causa do pecado, que é o salário do pecado, é a morte. Mas na ressurreição nós teremos esse corpo glorificado. Por enquanto não temos. Estamos aqui, dentro deste invólucro que deseja o pecado, né? E essa luta constante, né, da carne com o espírito, que a gente vai ler, que está acontecendo, acontece com todo crente, independente se ele aceitou Jesus hoje ou se ele tem 60 anos de crente. Lógico que tem experiência com Deus, tem vivência, já passou por muita coisa, mas continua sendo ser humano, continua sendo suscetível ao pecado. Será que a gente consegue domar nossos pensamentos e os desejos? Mais uma vez lembrando aí, tem uma mensagem, eu acho que está no YouTube, sobre assuma as rédeas dos pensamentos, dos seus pensamentos, que é uma mensagem bem esclarecedora. Você depois pode voltar lá. Será que a gente consegue controlar isso? Fala, pastor. Se eu vejo uma coisa de alguém que é caro e muito bonito, e eu posso comprar, isso é cobiça? O que vocês acham? Isso é cobiça, sim ou não? Não. Você bateu o olho naquilo, você, caramba, gostei, não tinha visto um negócio desse, vou querer um negócio desse para mim. Ótimo. Agora, se você quer olhar aquilo, aquele cara comprou isso também, tá querendo se mostrar, né? Não, também vou ter, vou botar aqui para ele ver. Tem gente que é assim, né? Então, tem gente que é assim. O cara nem quer aquilo, mas vai querer comprar um igual por causa da inveja. Aí é outra coisa. Mas desejar algo que você possa comprar, ou desejar alguma coisa que seja boa, mas que você não possa comprar, também não tem problema. Eu não tenho vontade, mas tem gente que gostaria de fazer uma viagem para o exterior, uma viagem, não tem problema desejar isso, pode desejar, ora por isso, sei lá, vai que Deus, né, realiza esse sonho. Deus realiza sonhos, e eu creio nisso, então coloca isso diante de Deus. Agora o problema é quando o desejo é mal, e a gente que é mal, a gente sabe quando o negócio é ruim, que é para o mal, e aí é a hora da gente começar a se examinar e falar assim: Senhor, esse negócio está dentro de mim, não é para estar, arranque isso de mim, me dá condição. É a hora da gente começar a lutar, e eu vou dizer como. Mas será que a gente consegue sozinho? Abre aí Jeremias, profeta que a gente acabou de ler ainda há pouco aí, Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Jeremias 17, verso de número 9. Quem achou diz glória a Deus. Jeremias 17, verso 9 diz assim, a respeito do ser humano: o coração é enganoso e incurável. Opa! O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Qual ser humano tem condições de, por si só, se livrar de um negócio desse, quando começa a crescer dentro de si? Nenhum ser humano, por si só, vai conseguir controlar seu coração, vai conseguir controlar os seus pensamentos, até porque ele não tem a concepção daquilo ser pecado. O ser humano não tem. Agora, o crente precisa ter, saber que aquilo é ruim, que aquilo é pecado, e isso pode ser evitado. Mas pastor, o coração é incurável e enganoso, e então como que eu vou cuidar disso? Você não vai cuidar disso, mas você serve a um Deus que cuida disso. Versículo de número 10: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha como ele começa: eu sou o Senhor que examino a mente e o coração. Ele está vendo, ele está percebendo o que está lá. Já disse na palavra dele que ele está te dando oportunidade. Não cobice, está te dando oportunidade de você se livrar disso. Como? Corre para ele, porque é ele que é especialista em examinar isso aqui, coração e mente. E aí ele vai dizer que, feito isso, ele vai retribuir a cada um segundo os seus caminhos, por onde a pessoa foi, e o fruto das suas ações por aquilo que ela fez. Porque se ele não controlar a cobiça, isso vai gerar caminhos e ações ruins. Porém, se ele controlar a cobiça, entregando a Deus, buscando força em Deus e se livrar disso, ele vai ter caminhos bons e boas ações. Deu para entender?
Então, para onde que eu corro? Para os pés do Senhor. A pessoa que está lá fora não tem compromisso com Deus, né? Às vezes até dentro da igreja tem gente que não tem, mas a pessoa que está lá fora, que não tem compromisso com Deus, para ela não tem noção do que é pecado. Ela tem a noção de justiça própria, de agir, de fazer, deu vontade, tem que fazer. Então, para ela vai agir. Mas nós não. Nós precisamos saber que Deus que sonda o nosso coração, Ele já está vendo, está dando a oportunidade da gente correr para Ele. E a gente vai ler o Salmo que vai pedir para o Senhor examinar o nosso coração. Para o homem é impossível cuidar do coração e da sua mente, mas para Deus nada é impossível, é Ele que cuida disso. Então, como que a gente precisa fazer? A gente precisa de ajuda divina, irmãos. A gente precisa de Deus para fazer isso. Porque aquilo que as pessoas podem ver é muito fácil eu poder me controlar. E às vezes não agir, o cara está de olho na mulher do outro. O cara às vezes pode passar 10 anos e nunca tomar uma atitude. Mas é aqui dentro, está 10 anos com isso dentro do coração. Está pecando, está em pecado. Precisa pedir para o Senhor esquadrinhar ele. Como diz lá, acho que é Provérbios que diz, é Provérbios que diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Acho que é Provérbios que diz isso. E aí vai falar que é o Senhor que esquadrinha, né? Como um luthier, que eu sempre uso esse exemplo. 15 anos da minha vida eu tocava saxofone. Quando tinha um problema no instrumento, o luthier, que é a pessoa que conserta o instrumento, ele levava o saxofone, vedava todas as chaves, aí apagava a luz da sala, ficava bem pequeno e pegava uma lâmpada, uma lanterninha com um fiozinho, enfiava por dentro do instrumento. E aí, aonde saía facho de luz pelas laterais, estava o vazamento, onde precisava consertar o instrumento. E aí, sempre que eu lembro dessa história do luthier, eu lembro do texto da palavra do Senhor, que diz que o nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor para esquadrinhar o homem. Então o Senhor examina a gente, mas eu preciso me submeter ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti, preciso de ajuda do alto para controlar os desejos do meu coração e os pensamentos desenfreados da minha mente. E aí o que a gente precisa fazer? Mais uma vez, como a pastora tem ensinado, ore a palavra. E agora eu quero que você pegue aí a palavra do Senhor. Eu vou te dar alguns versículos para você orar a palavra do Senhor, pedir ao Senhor na sua oração o que está escrito na sua palavra. Eu vou abrir com você. Vai lá aí, um salmo bem conhecido, Salmo 51, da história de Davi, quando ele pecou com Batseba. É a confissão do pecado de Davi. Salmo 51, ele pede a purificação do coração e da mente. O que é isso? É um espírito reto, espírito com equidade, com equilíbrio, espírito inabalável. Achou aí Salmo 51, verso 10. Ore a palavra, diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Está vendo que está tendo algum problema na mente, no coração? A cobiça está atacando? Salmo 51, verso 10. Coloca ele em prática e comece a clamar, porque foi bom para Davi, ele foi restaurado e é bom para nós. Então já vai pegando essa dica: Senhor, cria em mim esse coração reto, esse espírito inabalável. Senhor, renova em mim isso. Outro salmo, Salmo 119. Eu ia ler o Salmo 119 todo, mas eu vou ler só 2 versículos. Salmo 119, versículo de número 11. O que você precisa fazer? Encha a tua mente e teu coração da palavra de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer o quê? Achou aí Salmo 119, 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Senhor, me ajuda a guardar a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é santo e quer que o teu povo seja santo. Sede santos porque eu sou santo. Senhor, me ajuda a viver em santidade, me ajuda a me ver livre desses pensamentos. Coloca no lugar deles a tua palavra, me ajuda a guardar. Como é que você guarda a palavra do Senhor? Lendo. Você não guarda a palavra do Senhor postando texto no Facebook, postando texto no WhatsApp. Você guarda a palavra do Senhor meditando na palavra do Senhor, sem ser leitura como estamos fazendo, né? Leitura cronológica dos reis e profetas, não. Aquela leitura devocional, de meditação. Você às vezes ficar 3, 4 dias num versículo só e olhando para ele e pedindo para o Senhor trazer algo novo. Isso faz você crescer na palavra do Senhor, e eu duvido que você não guarde aquela palavra.
Então coloque em prática isso. Vai orar e peça ao Senhor para te ajudar a guardar. Outro, versículo 36 ainda, do Salmo 119. Versículo 36 diz assim: inclina meu coração para os teus testemunhos, para a tua palavra, né? E não para a cobiça, diz na minha versão, para o desejo mau, para a ganância. Não me deixe, Senhor, ser conduzido para isso. Então inclina o meu coração para a tua palavra, para os teus testemunhos, para os teus mandamentos, para os teus estatutos e tantos outros sinônimos que o Salmo 119 vai dizer da palavra do Senhor. Ore por isso, Senhor, que meu coração esteja inclinado para a tua palavra. Ore por isso. Salmo 139. Ore a palavra do Senhor. Achou aí? Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e versos de número 24. Salmo que fala da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus. E ele vai terminar esse salmo com esses dois versículos dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Você acha que quem pede isso está querendo o quê? Está querendo se manter do jeito que está? Uma pessoa que começa falando: sonda-me, ó Deus, vasculha dentro de mim. Vamos ler: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho de vida. Eternidade é um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Me conduza por ti, Senhor, porque eternidade, só Deus é eterno, é um atributo exclusivo dele. Me conduz pelo caminho eterno, por aquilo que me direciona a ti. É a oração do salmista, e que tem que ser a nossa. Então como que a gente cuida disso? O ser humano por si só não vai conseguir, mas nós que cremos em Deus, temos um Deus que examina o nosso coração, e a gente vai orar a palavra do Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude a se livrar daquilo que é ruim, encher o nosso coração com a sua palavra, e todas as vezes: Senhor, me sonda, vai que eu não sei que tem alguma coisa aqui, me tira logo, que eu não quero nem saber desse negócio dentro de mim, porque eu quero caminhar para a eternidade onde o Senhor está. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa não só orar a palavra, a gente precisa crer na palavra. Eu quero ler só um texto, agora está lá no final, 2 Pedro, depois de Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Você não sabe, eu dou sempre a dica: vai em Apocalipse e vem voltando devagarzinho que você vai achar. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João, 2 Pedro. Achou aí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Você achou? Diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Porque o amor ao dinheiro, Paulo vai dizer, é a raiz de todo. E o cara, para amar o dinheiro, ele ama porque está onde? Aqui dentro, ó, é no coração. E ele vai dizer: mas vocês, não, vocês são participantes da natureza divina. Vocês não são o divino, mas são participantes desta natureza, porque vocês são novas criaturas em quem? Em Cristo Jesus, o homem perfeito. Então nós que estamos nele, nós precisamos participar de fato e de verdade dessa natureza divina. Pensamentos transformados, emoções restauradas. Por quê? Porque vivemos para a glória de Deus. Temos uma promessa: o mundo anda na cobiça, nós andamos na contramão dela. Nós não somos imunes à cobiça, mas temos um remédio: Deus é aquele que pode nos ajudar contra a cobiça. E por último, a gente ora a palavra, a gente crê na palavra, mas a gente também precisa estar revestido da palavra, ou revestido das armaduras espirituais. Texto que você conhece. Eu quero ler esse texto que eu amo, Efésios capítulo 6. Precisa estar fortalecido na força do poder de Deus.
Efésios 6, eu queria ler, está cedo ainda, eu quero ler esse texto todo, eu ia ler só um verso, mas eu quero ler ele inteiro. Efésios 6, a partir do 10 até o 17, que vai falar desta armadura de Deus. Você encontrou aí? Efésios 6, a partir do 10, Paulo está terminando a carta para uma igreja vigorosa, cheia do poder de Deus, está dando instrução para que essa igreja permaneça como está, e agora ele está terminando a sua carta. Então, como é um término, ele vai dizer assim: finalmente, depois de tudo que ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, que o diabo vai querer apresentar alguma coisa, mas nós estamos fortalecidos no poder de Deus. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, ou o cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição do evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está montando um soldado, mas não é para uma guerra contra carne e sangue, é uma guerra espiritual. Então, espiritualmente, precisamos deste revestimento, que juntando todas as peças, é a plenitude do poder de Deus, é a armadura de Deus, convicção de fé, convicção da salvação, convicção da palavra de Deus, convicção que Deus é a nossa justiça, convicção que andamos pela verdade, aonde vamos, para não ser envergonhado, né? O cinto que segura toda parte da couraça e que segura também a vestimenta. Se não tiver o cinto, cai, desonra, vergonha, nudez, cinturão da verdade e o evangelho da paz nos pés, porque onde eu vou, eu sou um mensageiro do evangelho da paz. Você está armado com isso? Está seguro, irmão. Pode caminhar por onde for. A cobiça vai chegar, mas você está revestido e vai ter um coração que vai bater, colocar isso para fora assim, ó, na hora da faxina. Você vai tirar isso com facilidade daí de dentro e não vai ficar perturbando, que a gente quer logo se livrar desse negócio. Então, conclusão, para fechar. O que a gente aprendeu hoje sobre... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Não? Só a Crícia? Crícia quer fazer uma pergunta? Não? Quer cantar? Não? Então deixa para o próximo, né? Conclusão. O que aprendemos hoje? O 10º mandamento tratava do conhecimento de quem? Do outro ou de si mesmo? De si, correto? Conhecer a si mesmo. Eu me conhecer. Não estar preocupado com o outro, estar preocupado comigo. Conhecer a si mesmo. Que esse era o desejo de Deus para todo ser humano. Então, este conhecimento de si traria consciência ao povo, que a mudança não estava fora, né, atos externos, se preocupar com o que está no meu coração e na minha mente, e assim eles obedeceriam melhor a Deus, porque iam evitar muitos dos pecados. E eu quero terminar, como hoje é a última aula, aqui eu estou fazendo o encerramento desta parte, mas eu queria falar, botar 7 imagens ali na tela, 7 slides, para fazer um fechamento de todo o estudo que tivemos do Decálogo, tá bom? Então eu vou botar ali na tela. O que aprendemos com o Decálogo? O que a gente aprendeu? Vamos lá. Que o propósito de Deus sempre foi o quê? Libertação. Libertação, salvação. Ele tirou o povo do Egito, lembra? E agora ele está fazendo o que com o povo? Tirando o Egito. É libertação plena. Deus poderia ter tirado o povo do Egito e falar, pronto, agora se vira e me adore. Não, Deus tem o cuidado de dar armas, né, os mandamentos, para que o povo se limpe, se purifique, para poder se aproximar melhor de Deus, desse Deus Salvador com mão poderosa, como a gente falou aqui na aula introdutória. Então, qual era o propósito? Sempre foi primeiro libertar, salvar, depois transformação. Como? Obedecendo a palavra. Não adianta somente saber.
a palavra. Muita gente sabe muito a palavra, sabe melhor do que a gente. Se juntar todo mundo aqui, tem gente às vezes que sabe melhor do que a gente, mas não serve a Deus com integridade. A Bíblia é para contar história, é para fatos arqueológicos, para poesias e para canções, ou alguns até para blasfemar contra Deus. Mas mesmo que não tenhamos todo o conhecimento, nós somos transformados pela obediência. Eu trago a palavra para mim. Quanto mais palavra de Deus em mim, menos de mim mesmo vai ter mais de Deus, para eu poder ser essa criatura que a gente leu lá em 2 Pedro. E o outro propósito de Deus também sempre foi promessa. Deus libertou o povo, Deus está purificando o povo, porque Deus tem um objetivo para o povo. Daquele povo era Canaã, a terra que mana leite e mel. E para nós é uma Canaã celestial, é uma Canaã que está lá nos aguardando, de ruas de ouro, mar de cristal, muro de jaspe, que nós aprendemos terça-feira, pedras preciosas de 12 tipos na base. Pô, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso demais. Esse é o propósito de Deus. Os mandamentos de Deus são para quê? Para proibir os homens de fazer um monte de coisa? Não, é para libertar, é para transformar e para que a gente possa viver a promessa que Ele tem para nós. Basicamente, a gente pode resumir dessa forma tudo que nós vivemos aqui. Próximo. Os mandamentos não são, primeiro, coisa do passado. Mas mandamento, está estudando isso para quê? Isso é coisa do tempo da lei. Isso é Não. Jesus fez valer as leis e os profetas. Tudo que aconteceu no passado, Jesus fez a ligação disso tudo para o Novo Testamento. Não é coisa do passado. O mandamento não é coisa do passado. Tem gente que, pastor, vou arrancar o Antigo Testamento porque não serve para nada. Não faça isso, porque o Novo Testamento vai estar fazendo luz para o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está dando a base para o Novo Testamento. Então os mandamentos não são coisa do passado. Os mandamentos também não são exclusivos para Israel. Para que a gente está estudando isso? Essas leis aí eram para o povo de Israel. Nós vimos aqui que negativo. Os mandamentos nós fizemos aplicações, todos eles para nós hoje. Vimos palavras de Jesus, dos apóstolos, fazendo menção dos mandamentos para nós hoje. Então os mandamentos não são do passado e também não é exclusivo de Israel, mas é para todos aqueles que amam a Jesus. Você ama Jesus, entregou sua vida para Ele, então você foi liberto, vai ser transformado pela palavra para poder viver a promessa que o Senhor tem para você. Nós somos, como chamamos, o Israel de Deus, esse Israel espiritual. E os mandamentos também não são um fardo pesado para o seu povo. As pessoas achavam, os mandamentos é um fardo que Deus colocou para o povo. Não. E no Novo Testamento as pessoas tinham um fardo pesado. Por quê? Porque os fariseus faziam com que as leis se tornassem pesadas com muitas coisas que eles acrescentavam às leis. Mas as leis não eram um fardo pesado, era para que o povo pudesse ser purificado. E aí eu separei o texto ali de 1 João 5,3, que fala bastante sobre isso, de amar a Deus e que o mandamento não é pesado. Diz assim, 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus. Como? Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são um peso, são necessários, fazem parte do meu kit de sobrevivência. Uma vez eu dando aula para os adolescentes, kit de sobrevivência começa com a palavra de Deus na mochila. Próximo mandamento, slide. Os mandamentos só fazem sentido para quem? Primeiro, para quem reconhece a salvação em Jesus. Como eu disse algumas vezes, não vai adiantar eu pegar tudo isso, pedir, pastor, eu vou imprimir que eu vou entregar para fulano. Ele serve a Deus? Não. Então para ele não vai fazer sentido, porque ele não tem noção do pecado. Para ele, se você falar assim, adultério é pecado para você, eu gosto de mulher. Roubar é pecado é para você. Eu vou botar um gato na minha casa, vou comprar DVD pirata e vou passar um monte de nota fria no meu trabalho. Para ele não é pecado. Para ele, a concepção dele é a cegueira do mundo. Como diz 2 Coríntios 4,4. O mundo vive aí, está aí na cegueira, está cego espiritualmente. Então é para quem conhece a salvação, reconhece a salvação em Jesus, para quem crê na sua palavra, reconhece que Jesus é Salvador. E eu fiz questão, parece redundante, quem crê na sua palavra, porque tem gente que diz que Jesus é Salvador, mas não obedece a palavra do Senhor, não crê, não, reconhece, crê, tem prazer em obedecer a palavra de Deus, ama a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, alma, entendimento, e ama o próximo como a si mesmo. Acho que esse é o último, viver o decálogo é se identificar como povo de Deus. Para que a gente estudou
E para que a gente quer aplicar o decálogo nas nossas vidas? Porque a gente tem essa responsabilidade, este privilégio que o Senhor nos deu, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso, estudamos os mandamentos, para isso passamos aqui estas 11 quartas-feiras, vocês me ouvindo e eu falando bastante aqui, para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus, e entendendo melhor, a gente vai servir a Deus também de uma forma melhor.